Bom dia, queridos irmãos. Vamos iniciar nossa escola bíblica virtual, continuando nosso estudo de ontem a respeito sobre Deus e a Trindade. Hoje nós vamos ver que o Deus revelado nas Escrituras Sagradas, na Bíblia, ele é autossuficiente. Por que autossuficiente? Porque ele criou todas as coisas. No capítulo 17, versículo 24 e 25 do livro de Atos, diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Então, queridos, você vê que Deus ele é autossuficiente. Ele não precisa de ninguém. Ele não precisa de mim, não precisa de você, não precisa de nada deste mundo. Porém, nós somos necessitados da vontade, da misericórdia, da compaixão, da empatia desse Deus. Porque ele nos criou. Como diz no finalzinho aqui, ele nos dá vida, ele nos dá respiração e tudo aquilo que nós necessitamos para viver. Por isso nós cremos que o Deus revelado na Bíblia, ele é autossuficiente. Mas vamos ver um pouquinho mais sobre esse Deus autossuficiente. Ele é. O que ele é? Nós vamos ver a origem de todas as coisas. Tudo inicia em Deus. E tudo vai terminar de acordo com a vontade de Deus. Tudo neste mundo iniciou-se em Deus e vai acabar na presença de Deus. Uns para o julgamento eterno, outros para a eternidade, vivendo na presença desse Deus tão maravilhoso. Então nós vamos ver alguns textos. Salmo de número 104, verso de número 30. A palavra de Deus diz assim: envias o teu Espírito e eles são criados, e assim renovas a face da terra. Então o Senhor envia o Espírito de vida e tudo é criado, e assim renova a face da terra. Amós, capítulo 4, verso 13, diz assim: porque é ele quem forma os montes e cria o vento, e declara ao homem qual é o seu pensamento, e faz da manhã trevas, e pisa os altos da terra. Senhor, Deus dos exércitos é o seu nome. Então ele dá forma em tudo, ele cria tudo, cria o vento e declara ao homem qual é o seu pensamento. É interessante que no Evangelho de João, Jesus ele fala sobre o vento. Ninguém sabe da onde vem e nem para onde vai. Nós só sabemos do vento porque nós sentimos e ouvimos o seu ruído. Mas Deus é o Criador do vento e de todas as coisas. E Paulo fala aos Colossenses no capítulo 1, no versículo 16 e versículo 17. Pois nele foram criados todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. E ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Então aqui Paulo está falando que ele é o Criador de todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, até os tronos, tudo foi criado por meio dele e para ele são todas as coisas. Então a origem de todas as coisas está no Deus Criador de tudo. E nós vamos ver também que ele é merecedor de toda a glória. Romanos capítulo 11, verso 36, diz assim:
porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então Deus é o Criador de todas as coisas. E ele sendo a origem de tudo, ele é merecedor de toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Apocalipse fala que o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Por quê? Porque ele é o Criador de todas as coisas. E nós fomos criados para a glória de Deus, para louvar a Deus, para servir ao Senhor com alegria, como diz o Salmo de número 100. Celebrai com júbilo ao Senhor, apresentai-vos diante dele com cânticos. Por quê? Porque o Senhor é Deus, foi ele quem criou e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. É por isso que nós servimos ao Senhor com alegria. E Apocalipse capítulo 4, verso de número 11, vai dizer justamente isso para nós. Apocalipse capítulo 4, verso de número 11. Diz assim: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Por quê? Porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então ele é digno de receber toda a glória, honra e poder, porque tudo subsiste ou tudo existe por causa da vontade de Deus. Como ele decretou todas as coisas foram criadas pela vontade de Deus, da maneira dele e como ele queria que funcionasse e tudo como ele queria que existisse. Então ele é merecedor de toda a glória, de toda a honra e de todo o louvor. Queridos, o Deus revelado na Bíblia, ele é autossuficiente porque ele é a origem de todas as coisas e ele é o único digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Se nós olhássemos para o Salmo de número 113 também, você vai ver que diz assim: Aleluia, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Ele é o único digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E o Salmo de número 133 ainda continua: do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Então, se você ainda não tem dado toda a honra, toda a glória e todo o louvor ao Senhor, procure viver isso. Procure viver de uma maneira que louve, que glorifique o nome do Senhor. E você vai ver que Deus vai abençoar a sua casa, a sua vida e toda a sua família. Que Deus te abençoe hoje e sempre e para todos sempre. Amém. Nós vamos orar encerrando a aula de hoje e amanhã nós vamos continuar falando um pouco mais sobre Deus e a Trindade. Vamos orar, queridos. Senhor, graças te damos por tudo, pelo teu grande amor. Quem somos nós para aconselhar ao Senhor? Quem somos nós, ó Pai, para conhecer a tua mente, os teus desígnios? Mas procuramos, por meio da tua palavra, aprender um pouco mais a respeito de ti. Porque o Senhor é a origem de todas as coisas. O Senhor é autossuficiente. O Senhor é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento para fazer da nossa vida um culto agradável ao Senhor, hoje e sempre, e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, hoje e sempre.